Olá, queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre o Iluminismo. Também vou explicar como que vocês vão realizar as atividades desta semana. É uma matéria que vocês já conhecem, né? Algo que vocês trabalharam lá no primeiro bimestre do 8º ano. Nós estamos apenas recapitulando. Você está vendo aí um busto, uma estátua do pensador Voltaire. Bastante interessante que você lembre que o Voltaire, ele era um pensador que defendia a liberdade de expressão, que as pessoas seriam livres para expressar as suas opiniões, né? Embora houvesse discordâncias, deveria expressar a sua opinião, né? Ele defenderia esse direito a todo custo, ok? Mas o que seria o iluminismo? O iluminismo é o nome que se dá para a filosofia na Europa Ocidental do século XVIII. Isso aí, não só na Europa Ocidental, mas também chega na América. Isso, para a independência das 13 colônias, o iluminismo foi central, foi algo essencial, né? Enfim. Esta palavra, ela significa esclarecimento, ou seja, trazer luz, né? Esclarecer. Designa a condição para que o homem, a humanidade, fossem autônomos, né? Designavam essa questão da autonomia. Isso só seria possível, segundo eles afirmavam, se cada indivíduo pensasse por si próprio, utilizando a razão. Ou seja, você tem esse pensamento aí que não é colonizado por outras pessoas, por instituições. Eles pensam que seria possível que ocorresse essa questão aí da pessoa pensar por si própria, tá bom? Eles estavam ligados aí a diversas áreas do conhecimento. Então, não era somente a filosofia política, mas você havia aí economia, as ciências naturais também estavam ligadas aí. Pensemos nos enciclopedistas, pensemos na enciclopédia, que abarcava aí diferentes ciências, né, diferentes áreas do conhecimento, e tudo isso está ligado ao iluminismo, tá bom? Esses filósofos, né, esses pensadores, acreditavam estar no século das luzes, ou seja, no ápice do racionalismo, no ápice do uso da razão, né? Há uma ideia aí de progresso do ser humano. Então, assim, os iluministas, eles acreditavam que eles estavam na condição de esclarecer tantas coisas, de iluminar de tal forma a razão que existisse progresso. Há uma ideia aí progressista, de progressismo aí dentro do iluminismo. Eles não seguiam uma corrente de pensamento unificada. Inclusive, haviam pessoas assim, haviam pensamentos aí, se nós formos comparar diversos pensadores aí, existem pensamentos inclusive contraditórios. Mas, apesar disso, nós temos algumas características comuns aos pensamentos deles, né? Algumas coisas, e eu diria que um inimigo em comum em todos eles, né? E aí, o que nós temos como característica comum? A defesa do pensamento racional, ou seja, o uso da razão, okay? E aí a crítica, né, também de todo pensamento folclórico, de todo pensamento, questão da fé, né? E aí, por isso, a questão aí religiosa, que vem em seguida, a crítica à autoridade religiosa, a influência religiosa no meio aí europeu, né? A crítica a todo tipo de autoritarismo e oposição a todo tipo de fanatismo. Esse é o pensamento. Basicamente, os pensadores iluministas, eles criticavam a sociedade do antigo regime com o absolutismo, a crítica ao absolutismo, a crítica à igreja e a crítica ao mercantilismo, que era a forma aí
que os governos absolutistas tinham aí, de manter a sua economia, de manter a produção de riqueza, né, a conquista de riqueza aí nos países. Os iluministas, eles eram, né, como eu disse, profundos críticos dessa questão aí do absolutismo. Então havia uma ideia no antigo regime do poder de direito divino, e os iluministas não acreditavam nisso, eles criticavam essa ideia. E qual que era a solução que eles tinham aí? Você está vendo aí uma Constituição brasileira do ano de 1988, promulgada em 1988, e era justamente essa a ideia dos iluministas. Eles propunham que um governo deveria ser limitado, ter o seu poder limitado por uma Constituição, ok? E essa Constituição é um conjunto de normas, é um conjunto de regras essenciais para a organização de uma nação, a organização de um Estado, na verdade. Então, é bastante interessante nós observarmos esse aspecto do iluminismo que chega até nós, inclusive, né? Uma outra proposição é a proposição de Montesquieu. Ele era uma pessoa que também crítica do absolutismo, e ele entendia que, como solução, deveria separar o poder, ou seja, deveriam existir 3 poderes em 3 campos de atuação. O legislativo, aquele que cria leis, o executivo, aquele que executa as leis, e o judiciário, aquele que pune quem não cumpre as leis. Então, eram 3 poderes que não poderiam, na verdade, ser exercidos pela mesma pessoa. Ou seja, o prefeito não é o vereador, que não é o juiz. E esses 3 poderes, eles seriam uma forma de equilibrar o poder, de equilibrar o autoritarismo das pessoas. Então, um poder fiscalizaria, um poder controlaria o outro, e aí nós evitaríamos da existência de algum poder aí déspota, né? Algum poder que chegue ao extremo aí do autoritarismo. Ele estava certo? Não sei. E aí nós vamos falar das atividades. Vamos lá. Nós temos aí 3 atividades das páginas 65 e 66 do PET. A primeira aí é uma pergunta de múltipla escolha. Você vai ler com bastante atenção ela trata aí da questão do poder absoluto, né, a forma, né, qual que era a solução que a maior parte dos pensadores iluministas trariam para esta questão aí do absolutismo. Nós acabamos de falar, né? Você tem a número 2, que fala sobre as ideias de Montesquieu. Será que essa frase aí é coerente com as ideias dele? E você tem, de novo, a número 3, que é uma atividade, uma questão de múltipla escolha, que diz do pensamento de Voltaire. Aí, nós citamos lá no começo do vídeo. Então, está muito fácil de você fazer, né? Conto com o comprometimento de vocês. E se você tiver alguma dúvida, pode me chamar aqui. Eu estarei à disposição. Bons estudos, Deus abençoe você.